Numa Terra alternativa ocorreu um evento que causou a morte prematura de um desses universos. Isso causou uma contração minúscula, colidindo dois universos no ponto de incursão do evento inicial. Cada incursão dura 8 horas. Depois disso, ou ambos os mundos são destruídos, ou somente uma Terra é sacrificada, poupando ambos os universos. Como é que é? Pats, peraí, dá pra começar o Cultura HQ número 13? Tá, beleza. Vamos começar agora, daqui a pouco a gente fala. Se liga, nessa edição nós vamos falar dessa revista aqui, Os Vingadores, edição 25, e o nome da revista é Fim do Mundo. Então, você já viu pelo começo que realmente o bicho tá pegando nas histórias dos Vingadores. O que acontece? O roteirista dessa história é o Jonathan Hickman. Ele também é o roteirista da história dos Novos Vingadores. Vamos mais ou menos entender o que o Reed Richards falou no começo aí. Então ele disse que cada colisão dessas ocorre durante 8 horas. Depois disso, ou os dois mundos somem, desaparecem dos dois sistemas, ou apenas um sobrevive. Então é a mesma coisa de você pegar dois planetas e ele vem e se chocam. Quando você fala isso, não é possível que dois planetas se choquem no espaço. Só que aí, para evitar esse choque, o que acontece? Na história dos Vingadores, eles conseguiram encontrar algumas joias, que ao unir essas joias em uma manopla, eles criariam uma manopla mágica que seria capaz de evitar essa colisão. E aí fazer com que nenhum dos dois planetas se colidissem e aí ficasse tudo bem. Só que acontece algum problema, essa manopla se quebra e aí esse choque está sendo inevitável. Vai acontecer mesmo. Já na história dos Novos Vingadores, você vê uma outra situação, uma discussão sendo colocada no ar. O que nós vamos fazer? Nós temos condição de destruir o outro mundo. Ele seja destruído e aí evite a colisão. E aí nós é que vamos sobreviver. Mas isso já não iria acontecer antes. Veja, a gente tinha a possibilidade dos dois planetas sumirem, caírem, ou de apenas um ficar no ar. Se apenas um fica no ar, esse um é que vai contar a história para os outros. Entretanto, esse um pode sequer ter noção do primeiro. Ou seja, pode ser que essa história suma e ninguém nem conte nada. Então o que acontece? Nos Vingadores, na história dos Novos Vingadores, o que está acontecendo é que a galerinha que está vendo o planeta chegando já está tendo condição de fazer com que esse planeta desapareça. Eles têm condições de eliminar esse planeta. Mas agora pensa você, o que é eliminar um planeta? Não é matar uma barata na tua casa, não é. É eliminar uma história, é eliminar todo o universo de informação, de conteúdo, de história, de civilização, de família, de vida. E aí, como é que funciona? É assim mesmo? É isso mesmo que você tem que fazer? Você que tem que ter essa responsabilidade? É um problema. E é bem legal acompanhar isso, porque parece que essas histórias vão se juntar em breve. Lá nos Vingadores, depois que a manopla se quebrou, começou a ter alguns problemas no tempo. E aí começaram a viajar no tempo. E ir sempre mais à frente. Então, eles viajam às vezes décadas para frente, depois às vezes séculos ou milênios. Em cada uma dessa viagem no tempo, uma parte dos Vingadores que estão lá, eles somem, deixando somente um ou outro. O que é legal é que assim, cada vez que eles viajam no tempo, ocorre uma fratura no espaço. Toda vez que eles viajam no tempo, existe na verdade uma viagem assim, não é que eles querem viajar no tempo. Acontece, como depois da manopla quebrada, começou a ter alguns problemas, e aí eles viajam no tempo, é como se o espaço temporal fosse fraturado. E aí eles somem. Alguns daqueles lá somem, desaparecem, o restante fica tudo num quadrinho branco. O que é interessante é que essa viagem no tempo acontece sempre. Então você está vendo lá, o espaço temporal fica fraturado e as coisas acontecem. Era isso que a gente queria mostrar pra você, esse espaço temporal fraturado, conhecer um pouco dessa história que o Jonathan Hickman tá criando pra gente. Ela é bem complexa, bem cheio de tramas, de ida e volta, de pensamentos filosóficos, do que fazer, do que não fazer. É uma história bem legal para acompanhar mesmo. E claro, é mais uma revista que mostra que quadrinhos não é só criança não, aliás, é pelo contrário, tá cada vez mais adulto tendo que ler isso aqui, porque isso na verdade tem toda uma discussão filosófica. Você tem que ter um conhecimento prévio para conseguir discernir um pouco do que está se passando aqui, conhecer um pouco de física, um pouco de matemática, um pouco de filosofia. Se vocês ficarem confusos, assim como nós aqui também, estamos confusos demais, não tem problema nenhum não. Isso é muito comum para quem está lendo essas histórias aqui. Já é difícil falar de viagem no tempo. Agora, viagem no tempo nesse nível aqui é mais difícil ainda. Enfim, era isso que a gente queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham notado. Eita, o que está acontecendo aqui? Tem algum problema aqui? Alô? Eco. Ixi. Certamente vão viajar no tempo. No próximo Cultura HQ não vai ser ontem, vai ser amanhã ou depois, ou seja, no tempo. Nós vamos viajar no tempo inevitavelmente. O espaço aqui está fraturado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like. No futuro eu quero ver esse like. Divulguem para os seus amigos. Tenham um bom divertimento.
E a gente se vê no próximo